jogo maldito de Charlie Charlie, quando os espíritos invadiram a escola. Maio de 2015. O mundo vivia uma febre digital. Redes sociais estavam repletas de vídeos onde adolescentes, curiosos e sorridentes, participavam de um desafio aparentemente inofensivo. Chamavam-no de Charlie Charlie. Tudo o que era necessário para invocar a suposta entidade era uma folha de papel com as palavras sim e não dispostas em cruz, e 2 lápis cuidadosamente equilibrados um sobre o outro. A mecânica era simples, mas envolvia algo muito mais antigo do que parecia. Com a pergunta, Charlie, Charlie, você está aí? Iniciava-se o ritual. Se o lápis se movesse, a entidade teria respondido. Para muitos, era apenas uma brincadeira boba, alimentada por efeitos do vento, tremores involuntários ou truques de edição. No entanto, em uma escola pública da pacata cidade de Hato Maior, na República Dominicana, essa brincadeira se transformou em um pesadelo vivo. Ali, o que era visto como passatempo se revelou uma invocação real. Algo invisível atendeu ao chamado, e não veio sozinho. O que se seguiu não foi apenas histeria coletiva. Foi o desabrochar de um terror silencioso, que rastejou pelas salas de aula, contaminou os corredores e se instalou dentro da mente dos alunos, como se a escola inteira tivesse sido engolida por uma força obscura que aguardava apenas um sussurro para despertar. A brincadeira começa. Era uma manhã abafada, sufocante, como se o ar estivesse preso sob uma camada invisível de inquietação. O sol brilhava lá fora, mas dentro dos corredores da escola, em Hato Maior, a atmosfera já carregava algo estranho, embora ninguém ainda soubesse nomear o que era. Durante o intervalo, enquanto os professores se ausentavam e o pátio se enchia de vozes e risos despreocupados, um pequeno grupo de alunas resolveu se afastar da movimentação. Guiadas pela curiosidade e pela euforia de uma nova moda que dominava as redes sociais, elas seguiram até uma sala vazia, uma das mais isoladas do prédio. Ali dentro, o ar parecia mais denso, o silêncio mais pesado, mas o desejo de viver algo proibido era mais forte que qualquer sensação de desconforto. Rindo nervosamente, sentaram-se ao redor de uma mesa antiga, riscada por gerações anteriores de estudantes. Pegaram uma folha de caderno e desenharam com pressa a cruz do tabuleiro. Escreveram com letras tremidas de empolgação as palavras sim e não nos quadrantes. Em seguida cruzaram 2 lápis, um sobre o outro, equilibrados com precisão, tentando recriar exatamente o que tinham visto em dezenas de vídeos do YouTube. Enquanto uma delas filmava com o celular, outra fez a pergunta ritualística que já parecia viral. Charlie, Charlie, você está aí? Os olhos de todas se fixaram no lápis superior. Por alguns segundos nada aconteceu. Algumas deram risadas abafadas, trocando olhares entre ceticismo e expectativa. Mas aos poucos o lápis começou a se mover. Hesitante, trêmulo, como se algo o empurrasse do outro lado da realidade. Elas prenderam a respiração quando ele girou lentamente, apontando para o sim. Um silêncio gélido caiu sobre o grupo. O riso morreu nos lábios de quem zombava. Uma das meninas empalideceu visivelmente. Seus dedos começaram a tremer. Outra segurou o próprio braço, dizendo ter sentido um arrepio subir pela espinha como um sopro gelado no meio do calor sufocante. A temperatura parecia ter caído repentinamente naquela sala fechada, e uma sensação estranha, quase como um par de olhos invisíveis, começou a rondar cada canto. E então, a porta que fora deixada encostada bateu com força brutal, como se alguém do lado de fora a tivesse arremessado com raiva. O estrondo ecoou pelo corredor. Mas lá fora, não havia ninguém. O susto foi imediato. Algumas meninas gritaram. Outras correram até a porta, agora trancada por dentro sem que nenhuma delas a tivesse tocado. Uma delas jurava ter sentido uma mão gelada segurar seu pulso por um instante. A brincadeira, que até então era apenas um jogo sem consequências, assumira uma nova forma. Algo invisível, algo hostil, havia aceitado o convite.
E aquilo era apenas o primeiro sinal. O caos toma conta. Os primeiros sinais vieram discretos, como um sussurro que ninguém quer ouvir. Ao final daquela manhã, algo já não estava certo. Mas ninguém ainda ousava dizer em voz alta. O riso nervoso das meninas que participaram do jogo havia se transformado em um silêncio desconfortável. Um incômodo que parecia colar na pele. Seus olhares, antes vivos, agora vagavam, como se estivessem procurando por algo que não conseguiam enxergar, mas sentiam. Nas primeiras horas da tarde, o clima escolar tornou-se irrespirável. Uma das garotas caiu de repente no pátio central. Olhos revirados, corpo trêmulo, respiração irregular. Os colegas pensaram ser desmaio ou queda de pressão. Mas logo outra aluna foi encontrada trancada dentro do banheiro feminino, encolhida no canto, chorando de forma descontrolada. Suas mãos cobriam o rosto, e entre soluços repetitivos ela dizia com voz arranhada: "Ele está no espelho. Ele está olhando para mim." A confusão se espalhou como uma mancha de óleo. Em poucos minutos, os corredores estavam tomados por gritos histéricos, passos apressados e portas sendo batidas com força. Professores tentavam conter o pânico, mas a situação fugia completamente do controle. 3 alunas diferentes, em locais distintos da escola, começaram a convulsionar ao mesmo tempo. Seus corpos se contorciam de maneira antinatural, como se alguma força invisível os estivesse distorcendo por dentro. Outras estudantes corriam pelos corredores com os olhos arregalados, a pele coberta de suor e lágrimas. Algumas diziam ver vultos passando por entre as janelas. Outras juravam ouvir uma voz sussurrando seus nomes, mas ninguém mais ouvia. Uma menina caiu de joelhos no meio do pátio, tremendo, apontando para o nada e dizendo: Ele entrou dentro de mim." Antes que alguém pudesse segurá-la, começou a arranhar o próprio pescoço com unhas afiadas, gritando que precisava arrancar Charlie de dentro de sua carne. Houve relatos de garotas falando em línguas completamente desconhecidas, com vozes alteradas, guturais, como se não viessem de suas bocas, mas de algo que falava por elas. Algumas tremiam compulsivamente e se encolhiam nos cantos das salas, tapando os ouvidos, como se tentassem bloquear uma presença que ninguém mais via, mas que elas sentiam intensamente. A direção da escola, inicialmente descrente, pensou se tratar de uma histeria coletiva. Ligaram para os serviços médicos. Ambulâncias chegaram. Enfermeiros tentaram prestar socorro, mas ao entrarem na escola, muitos profissionais da saúde relataram sentir uma estranha opressão no ar. Um peso que os fazia suar frio. Um cheiro inexplicável de mofo e ferro como sangue antigo. Nenhum diagnóstico fazia sentido. Não havia substância química no ar, nem causas médicas claras. Ainda assim, os surtos continuavam. Um dos paramédicos, visivelmente abalado, recusou-se a comentar o ocorrido para a imprensa local. Outro saiu da escola afirmando que jamais voltaria ali, nem por todo o dinheiro do mundo. Alguns professores e funcionários começaram a abandonar o local antes mesmo do fim do expediente. Alegavam que algo invisível rondava os corredores, uma força que observava, que se aproximava e que parecia se alimentar do medo crescente. O ambiente tornou-se insuportável. O que antes era uma simples instituição de ensino havia se transformado em um palco de colapso espiritual. Uma caixa de ressonância para algo antigo e desconhecido que havia sido despertado por um ritual aparentemente ingênuo. E enquanto o sol se punha sobre ato maior, a certeza se instalava nos corações dos que presenciaram aquele dia amaldiçoado. O mal estava ali, e não pretendia ir embora tão cedo. A igreja intervém, à medida que as horas passavam e os relatos se tornavam cada vez mais assustadores. Ficou evidente que aquilo que se manifestava dentro da escola em ato maior não podia ser explicado por ciência alguma. Os médicos estavam perplexos. Os psicólogos se calaram. Nenhum exame revelava anomalias físicas. Nenhum diagnóstico era conclusivo. Mas os gritos, os desmaios, os ataques violentos e as vozes que vinham de bocas infantis, tudo aquilo era real, demasiado real para ser ignorado.
Diante do colapso total do sistema racional, os pais das meninas, em desespero crescente, buscaram ajuda onde poucos hoje ousam recorrer: a igreja. A notícia espalhou-se pela cidade como uma praga invisível. Um velho sacerdote da região, um homem discreto, silencioso, que raramente era visto fora da paróquia, foi convocado. Ele já não realizava missas há anos, vivia recolhido em oração e jejum, e era conhecido por sua sensibilidade ao oculto. Quando soube dos acontecimentos, sua primeira reação foi o silêncio absoluto. Nenhuma palavra. Apenas cruzou-se com o sinal da cruz e partiu em direção à escola. Mas ao chegar diante do portão principal, algo aconteceu. O padre parou abruptamente, como se tivesse colidido contra uma barreira invisível. Seu rosto empalideceu. Seus lábios tremiam. Ele encarou o edifício como quem reconhece uma presença que há muito tempo havia sido banida. E agora, ali, caminhava novamente entre os vivos. Ele então sussurrou algo que causaria arrepios até mesmo nos mais céticos. Isso não é um espírito comum. Há algo antigo e profundamente hostil aqui dentro. Isso foi chamado. E agora, não quer partir. Ele se recusou a entrar. Disse que sozinho não poderia confrontar aquilo, que precisaria de reforços, não apenas de fé, mas de preparação espiritual, e que cada segundo perdido ali dentro fortalecia o mal que havia sido despertado. Naquela noite a escola foi fechada. Os corredores silenciaram, mas os relatos continuaram. Mesmo longe dali, as meninas afetadas começaram a apresentar distúrbios em casa. Algumas acordavam aos gritos, dizendo ver sombras no quarto, vultos aos pés da cama, vozes sussurrando do espelho. Uma delas tentou se jogar da janela dizendo que ele havia prometido libertá-la se ela pulasse. Outra se trancou no armário por 3 dias, afirmando que Charlie estava do lado de fora, esperando para entrar de novo. Na manhã seguinte, um grupo de exorcistas e religiosos foi finalmente autorizado a entrar na escola. Vinham de diferentes paróquias. Traziam crucifixos, incenso de mirra, água benta, relíquias e principalmente oração. A cerimônia durou horas. O cheiro do incenso se misturava ao mofo das paredes. Cânticos em latim ecoavam pelos corredores. Orações eram entoadas com vozes firmes, enquanto outros recitavam trechos bíblicos com olhos fechados, suando frio. Em certos momentos, os religiosos paravam repentinamente, como se sentissem algo observando-os. Uma presença imóvel, mas consciente, que parecia zombar de cada palavra sagrada pronunciada. Somente após longas horas, quando os sinos da igreja bateram 12:00, o ambiente pareceu aliviar. O ar ficou menos denso. O silêncio voltou, mas um silêncio estranho, tenso, como se o mal apenas houvesse recuado, mas não desistido. As meninas foram separadas e levadas a diferentes igrejas da região. Cada uma passou a receber acompanhamento espiritual individual. Algumas reagiram bem. Outras, porém, ainda apresentavam sinais de tormento. Choravam sozinhas, tremiam em ambientes escuros, evitavam espelhos e recusavam-se a dormir sozinhas. A conexão com aquilo que haviam despertado não foi rompida, apenas contida. Relatos posteriores, obtidos de familiares e vizinhos, apontam que durante semanas fenômenos estranhos continuaram a ocorrer nas casas das envolvidas. Objetos mudavam de lugar. Apagões inexplicáveis aconteciam sempre às 3 horas da madrugada. Portas batiam sozinhas. Cães latiam para cantos vazios. Uma avó chegou a relatar que a neta, dormindo, pronunciava frases em uma língua desconhecida, com uma voz que não era sua. Algumas dessas meninas, hoje jovens mulheres, seguem até hoje em tratamento espiritual e ainda evitam falar sobre aquele dia. Porque sabem, Charlie ainda está ouvindo. O jogo nunca mais foi o mesmo. O que antes era visto como uma simples distração adolescente, uma moda passageira nas redes sociais alimentada por vídeos virais e desafios, acabou se revelando uma porta entre mundos. Um convite silencioso a algo que nunca deveria ter sido provocado. Diante da comoção gerada pelos eventos em ato maior,
O próprio governo da República Dominicana, pressionado por pais, educadores e líderes religiosos, foi forçado a se posicionar. Em caráter emergencial, circulares foram enviadas a todas as escolas do país, alertando sobre os riscos do chamado jogo Charlie Charlie. O que antes era tratado como um passatempo inofensivo, passou a ser encarado como uma ameaça real à saúde mental, emocional e, segundo alguns, espiritual dos jovens. Ao mesmo tempo, autoridades religiosas de diferentes denominações subiram aos púlpitos, não mais para rezar apenas pelas almas dos fiéis, mas para alertá-los sobre as armadilhas disfarçadas em forma de brincadeiras virais. Padres e pastores, antes silenciosos quanto ao fenômeno, passaram a afirmar publicamente que o jogo não era apenas um acaso demonizado por crentes, mas sim um ritual simplificado de invocação, camuflado sob o véu da diversão. Segundo eles, o tabuleiro improvisado, com 2 palavras e 2 lápis, funcionava como uma chave rudimentar, capaz de destrancar portais invisíveis. Portais que, uma vez abertos, não poderiam mais ser selados com uma folha de papel amassada ou um pedido de desculpas apressado. Várias escolas proibiram oficialmente qualquer menção ao jogo. Professores passaram a monitorar conversas e redes sociais de alunos, enquanto psicólogos escolares se dividiam entre tentativas de explicação lógica e a frustração diante de fenômenos que fugiam de qualquer abordagem científica. No entanto, para aqueles que presenciaram o terror de perto, não havia mais dúvidas. O que ocorreu naquela escola não foi histeria coletiva, não foi coincidência. Foi algo que ultrapassou os limites do visível, do racional, do aceitável. As marcas não ficaram apenas nas paredes da escola ou nos registros dos jornais locais. Elas permaneceram nas mentes das jovens envolvidas, em seus sonhos, em seus medos silenciosos, na maneira como algumas jamais voltaram a ficar sozinhas no escuro ou a encarar um lápis sem sentir calafrios. Alguns céticos, como sempre, tentaram desacreditar os relatos. Alegaram sugestionamento em massa, pânico moral, manipulação midiática. Mas nenhuma teoria foi suficiente para apagar os olhos arregalados de quem viu o que não se pode explicar, nem para calar as vozes que sussurram em noites silenciosas, relembrando o que jamais deveria ter sido despertado. O que começou como uma brincadeira escolar ganhou contornos de tragédia espiritual. Tornou-se um caso real, documentado por emissoras locais, comentado em rádios, registrado em laudos de emergência e eternizado nas memórias de uma geração inteira que, por um instante, olhou para o abismo e viu o abismo sorrir de volta. A mensagem ficou clara como o som seco da porta batendo naquela manhã abafada. Nem toda brincadeira é inofensiva, e há nomes que, uma vez pronunciados, jamais esquecem quem os chamou. Se você chegou até aqui, cuidado. Você já ouviu o nome dele, e ele também pode ouvir você. Feche as portas, apague as luzes, e não brinque com o que você não entende. Se histórias como essa gelam sua espinha, inscreva-se agora no News Web Doc, ative as notificações, deixe aquele like sinistro e prepare-se para mergulhar em crimes reais, segredos ocultos, fenômenos sobrenaturais e tudo aquilo que a maioria prefere ignorar. Porque aqui, nada é apenas ficção. Aqui, o horror é real.